E aí galera, tudo bem com vocês? Acabei de sair do escritório e hoje eu tenho um tour pela minha universidade, então vou ver se eu consigo gravar para vocês. Descarado, né? Só falta ter atividade de museu. Né? Então aí a gente tem o nosso mestre da história. A universidade funciona pela primeira vez na rua Comendador Araújo, onde hoje é o Shopping Omar. Aquele é o primeiro edifício da universidade. Tanto que esse projeto aqui, que não é exatamente do jeito que a gente tem aqui, era feito, né, pelo Faria de Baeta, que foi o arquiteto que projetou esse prédio. Ele projetou o prédio lá pro outro lado da cidade. O prédio inicial é um prédio eclético, não é um prédio nesse estilo neoclássico. É um prédio que tinha uma abóbada em cima, que ia ser instalado inclusive o planetário da universidade, que nunca chegou a funcionar. Ele tinha outros enfeites aqui na fachada, a fachada era completamente diferente de outros vitrais, tinha enfeites com cocó, tinha, né, uma coisa bem típica do estilo eclético. E a cidade acabava por aqui, não tinha nem as primeiras reformas urbanísticas feitas nos anos 20 pelo Cândido de Abreu, que foi prefeito, o primeiro prefeito urbanista de Curitiba, que vai reformar a cidade. Um dos motores da republicanização do sistema político. Né? E isso acabou conquistando muita gente, inclusive os estudantes aqui do Paraná. Como o professor Luiz disse, aqui já nos anos 20, nos anos 30, ainda sendo uma cidade pequena, ela era culturalmente muito viva. Né? Então você encontra nos jornais da época bailes, campeonatos de comédia, de contar piada, de sapateado, discursos públicos, palestras, eventos, e muitos desses eventos eram mobilizados pelos estudantes de dois grupos mais ativos. Muito engraçado. E Gabriel, o que você acha desse tour? Eu tô amando, pô. Lula! Duvido. Da Assunção, né? Que foi também fundador e é um professor negro, né? Inclusive já mostra uma quebra de expectativas nos anos 10, anos 20 e tal, e já tem alguns registros de estudantes aqui da faculdade que participaram daquele movimento do simbolismo aqui em Curitiba, né? Que vai dar muitos poetas como Emiliano Pereira, né? Que é o nome de tem aqui um passeio público com a estátua dele, né? Era então um espaço também de muita literatura, muita discussão cultural, muita discussão política. Quando acontece a Revolução de 30, muitos professores dessa faculdade compunham o governo do estado do Paraná, incluindo os governadores do estado do Paraná, eram professores dessa faculdade, né? Afonso Camargo, por exemplo, né? Entre tantos outros nomes de grandes avenidas que a gente tem aqui na cidade de Curitiba. Ainda havia muito essa questão da verba literária, do jeito de se falar, né, da parte teatral do direito, que acabava sendo cultivada por esse tipo de expediente que permitia os estudantes trabalharem em profissões jurídicas antes mesmo de fazer o curso de direito. Surreal, assim, você pega a certidão de nascimento, ele é negro, você pega a certidão de óbito, ele é branco. Então assim, não branquearam o sujeito contra a vontade dele também, né? Ele também achou mais interessante para ser aceito nas elites locais aqui, foi tratado como um branco, né? E assim o era. As partes de cima e vão mudar a fachada para adaptar essa fachada para essa fachada neoclássica que a gente tem. Ali tem o primeiro, né? O desenho do primeiro prédio, como ele era antes da primeira expansão, que é a Rua 15 mesmo. Então eles saem daqui e vão pela 15 até a Praça Osório, passando pela Boca Maldita. A Boca Maldita vai ser o centro dessas manifestações, e elas eram feitas sem aviso. Os estudantes planejavam e faziam comícios relâmpago. Tem um que eles aproveitaram, por exemplo, um dia de um eclipse solar. Isso é surreal, assim, né? Aproveita o eclipse, dá o eclipse, o cara lá leva uma banquetinha, o cara sobe em cima da banqueta, começa a falar, e
começam os discursos contra a ditadura, dos quais participavam os estudantes daqui. O presidente do centro acadêmico à época era um sujeito chamado Vitório Sorochuk, isso em 68. Ele ganhou, a foto dele ganhou um prêmio, inclusive. Que prêmio, você? Que é uma foto dele com um estilingue no Politécnico, apontando para um cavalo. Assim. Foto bem bonita, uma foto bastante, circulou bastante por aí, nesse confronto que teve com o ensino pago especificamente, então lá no Politécnico. Só que aí os estudantes driblaram também a reitoria, porque como a reitoria pensou que eles iam fazer de novo uma ação lá no Politécnico, eles protegeram o Politécnico para tentar garantir o vestibular. Os alunos vieram aqui para o centro e tomaram prédios. Ocuparam aqui e ocuparam a reitoria. Foi a primeira vez que se ocupou esse prédio aqui. A primeira ocupação não foi essa também, do século XXI também teve. Não é? Nesse resgate, que são o Rafael Julião Evangelista, hoje técnico, servidor técnico administrativo aqui na universidade, ele é assessor da professora Maria Rita, na Praia, e a Vanessa Caroline Massucheco, recomendação dos professores, aquelas fichas lá de cima são fichas dos professores, são pastas dos professores, mas também não tem desde o início, tem mais ou menos dos anos, diria que 50, 60, 70, é o que tem aqui. E embaixo, aqueles livros maiores ali são os livros ponto dos professores, que tem até os anos 80, aí tem desde o começo. Ele anotava que aula ele ia dar. O que, né, Thiago, podia ser algo interessante para a gente estudar, mas o miserável do professor coloca ali aula 1. Assim, né? O que é essa aula 1? Tem umas coisas interessantes para se ver aqui. Então, aberto aqui está, por exemplo, a ficha de matrícula do Dalton Trevisan, né? O grande escritor curitibano, Dalton Gerson Trevisan, e temos aqui uma foto do Dalton Trevisan. Isso é realmente raro, né? Uma foto aí dele de frente, uma 3x4 da sua matrícula. Aí eu separei, fazendo uma pesquisa aqui com o Luiz, algumas fichas de matrícula que mostram um pouco comum. Vocês têm colegas policiais militares, né? Enfim, ainda há essa tradição de gente que vai para a segurança pública e acaba indo depois para o direito. Esse é do Eugênio Picard, chamado O Direito Puro, né? Que até acho que eu comentei para quem está tendo aula de Kelsen comigo, as confusões que esse livro ocasionou, porque criou a ideia de que Kelsen estaria fazendo algo parecido, ou seja, tentando construir uma teoria de um direito puro e não uma teoria que é pura sobre o direito, né? É um livro que foi feito por esse belga que trabalhou no processo de colonização belga, foi um dos Tchecoslováquia, enfim, ele conhece muito, ele passa quase 2 meses viajando. Alguns anos depois, ele vai para a China, no mesmo trabalho, ele deixa também um incrível diário de viagem chamado A China de Hoje, em que ele vai mostrar também, de um ponto de vista de um juiz e de um jurista, como funcionam outros sistemas jurídicos, né? O Osli, depois de ser caçado pela ditadura militar, em 1964, ele é um dos primeiros a ser caçado, ele está caçado junto com o Jango, inclusive, né, com o primeiríssimo decreto de cassação de 11 de abril de 1964, e ele vai depois, só nos anos 80, 79, com a anistia, conseguir retomar o seu cargo como juiz. E aí vai a Constituição de 1988, ele não vai ser constituinte, mas vai ser assessor de uma frente parlamentar, que era a Frente Parlamentar Nacionalista, que é uma das frentes que atuavam na organização do capítulo sobre a ordem econômica do Brasil, né, que está lá na nossa Constituição, que fala sobre a questão do petróleo, entre tantas outras questões. Juiz federal. E eu falei, eu acho que é essa a sacada. Né? E comecei a estudar, não foi fácil, foi muito mais difícil o meu segundo concurso público, no caso para juiz federal, do que para promotor. Eu sou a única magistrada do Tribunal de Justiça que passou como defensora. Eu não fui estagiária, eu fui defensora. Eu era contratada pela Seju e eu era advogada de 300 presos na penitenciária central.
foi assim que eu entrei na sala de audiência. Aí eu fui, porque assim, né, gente? Já que você vai com, né, uma postura. Sentei lá, fiz as audiências muito da capenga, vamos dizer, que eu não sabia fazer aquilo. Fiz as audiências, aqueles réu presos, o policial chegou, pode tirar o gelo? Eu falei, não deixa qual o gelo, que eu tinha medo dos réus virem pra cima de mim. E comecei a minha carreira assim, medianeira. Em 6 meses virei titular de uma comarca. A minha primeira comarca foi Guaraniaçu. Resolvido, vamos resolver ter um negócio e vida que segue, né? Daí eu falei, não, peraí, chamei os caras, né? Isso não tem previsão na lei, porque isso foi antes da lei dos juizados especiais, isso foi em 1994. Mas às vezes eu estou lembrando a vocês do quanto estamos julgando. Então, gente, terminando por hoje, foi apresentada a história do prédio da UFPR e no primeiro andar foi apresentado a história do centro acadêmico que foi criado há muito tempo. No segundo andar foi apresentada a sala da memória e encerramos por aí com o evento de carreiras jurídicas sobre magistratura. E para quem não sabe, magistratura é a carreira dos juízes e desembargadores. Então eu vou ficando por aqui, eu tenho que estudar para algumas provas. E é isso. Até logo.